Meu nome é Casimiro Nunes Carimo, estudante do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias na UFP. Hoje irei apresentar o tema acidez e correção do solo, um conteúdo fundamental dentro da disciplina de fertilidade do solo. É importante recordar que a acidez do solo é um dos principais fatores que limita a produtividade agrícola, principalmente em regiões tropicais. A maior parte dos solos tropicais é naturalmente ácida. Devido às condições climáticas e aos processos de formação do solo. Portanto, o pH do solo é utilizado para medir o grau de acidez ou alcalinidade, sendo considerado ácido quando apresenta valores menores que 7, e em solos agrícolas valores abaixo de 5 geralmente causam limitações ao crescimento das folhas. Para medir o pH do solo, utiliza-se um equipamento chamado pHmetro, que fornece resultados precisos sobre a concentração de íons de hidrogênio presentes na solução do solo. A acidez interfere diretamente na disponibilidade de nutrientes e no desenvolvimento das raízes. Isso eu vou explicar no slide seguinte, ou seja, com o andar do tempo, com o andar da apresentação, eu irei falar muito sobre como é que esse processo ocorre. Então, por isso, conhecer o pH do solo é essencial para definir práticas de manejo adequada. Então, a correção do solo é realizada principalmente por meio de aplicação de calcário, que neutraliza os íons responsáveis pela acidez e melhora as condições químicas do solo, favorecendo o crescimento e a produtividade das culturas. Então, muitos solos apresentam pH abaixo naturalmente, o que reduz a disponibilidade de nutrientes essenciais e aumenta a toxicidade de elementos como, por exemplo, o alumínio. Então, falando dos principais causadores de acidez, ou seja, a origem da acidez, existem várias causas responsáveis pela acidez do solo. Uma das principais é a lixiviação de bases, como calcário, magnésio e potássio. Isso vou detalhar cada processo, como ocorre esse processo, como origina essa acidez. Portanto, em regiões de alta pluviosidade, esses nutrientes são carregados para a camada mais profunda do solo, sendo substituído por hidrogênio e alumínio, que por sua vez ela aumenta a acidez. Então, outra causa importante é o uso contínuo de fertilizantes nitrogenados, como por exemplo o nitrogênio. Durante o processo de nitrificação, ela libera íons de hidrogênio no solo. E outro processo também é a matéria orgânica. Portanto, falando da matéria orgânica, ela exerce uma grande influência na fertilidade e acidez do solo. Às vezes alguém pode perguntar por que matéria orgânica, além de melhorar a estrutura do solo, disponibilizar nutrientes para as plantas, como é que ela pode influenciar na acidez? Bom, durante a decomposição realizada por micro-organismos, ocorre a liberação de compostos orgânicos e ácidos úmicos que podem contribuir para o aumento da acidez. Então, apesar da matéria orgânica também trazer muitos benefícios para o solo, como estava dizendo no início, como melhora a estrutura, maior retenção de água, o aumento da capacidade de troca de cátion, que é o CTC,
ela funciona como uma reserva natural de nutrientes, liberando elementos essenciais gradualmente para a planta. E isso é bom. Isso é muito bom. Então, em solos tropicais, onde a decomposição é mais rápida, devido a altas temperaturas, o equilíbrio entre matéria orgânica e fertilidade torna-se ainda mais importante. Então, tendo em conta esse aspecto, o manejo adequado da matéria orgânica ela ajuda a reduzir perda de nutrientes e melhora as condições químicas e biológicas do solo. Portanto, mesmo contribuindo parcialmente para a acidificação, a matéria orgânica é essencial para manter solos produtivos e sustentável, nesse caso, na agricultura. Então, eu sei que aí vocês se calhar estão aí confusos como é que a matéria orgânica pode influenciar na acidez. Então, como eu estava a dizer, como aqui também o slide mostra, resíduos orgânicos, ela no processo de decomposição, então acaba liberando um ácido úmico e que pode contribuir para o aumento da acidez no solo. Então, outro fator ou outro aspecto que pode influenciar na acidez do solo é a lixiviação. Neste caso, as chuvas intensas são um dos fatores mais importantes no processo de acidificação dos solos tropicais. Quando ocorre excesso de água no solo, nutrientes básicos como cálcio, magnésio e potássio são arrastados para a camada mais profunda, do processo pelo processo chamado lixiviação. Então, como a perda dessas bases ocorre a substituição por íons de hidrogênio e alumínio, então neste caso ela aumenta a acidez do solo. Então, esse processo, esse fenômeno é mais comum em regiões tropicais úmidas, onde as perspectivas são frequentes e intensas. Portanto, a lixiviação reduz a fertilidade do solo e compromete o desenvolvimento das plantas, principalmente quando não há reposição adequada dos nutrientes perdidos. Então, isso já pode causar aquilo que é a acidez do solo, porque enquanto esses nutrientes acabam sendo, perde-se por lixiviação, ocorre a substituição de íons de hidrogênio e de alumínio. E são esses íons que influenciam na acidez do solo. Além disso, solos arenosos apresentam maior vulnerabilidade a esse processo devido à menor capacidade de retenção de nutrientes. Por isso, o manejo correto da fertilidade e práticas de calagem são fundamentais. E outro processo aqui é a fertilidade, ou seja, a aplicação de fertilizantes também é um dos fatores que pode influenciar na acidez. Nesse caso, como eu estava a dizer aqui, é um dos fatores importantes, porque a aplicação de fertilizante ela é essencial para fornecer nutrientes na planta. Então, porém, alguns nutrientes ou alguns fertilizantes podem contribuir para a acidificação do solo. Os fertilizantes nitrogenados, nesse caso. Alguém sabe dizer quais são esses fertilizantes nitrogenados? Bom, por exemplo, fertilizantes principalmente com base de amônio. Elas liberam íons de hidrogênio durante o processo da transformação de nitrogênio no solo. Como mostra aqui essa equação.
Portanto, com base nessa liberação de íons, reduz o pH do solo. Com o uso contínuo desses nutrientes e excessivo ela torna o solo progressivamente mais ácido. Então, isso pode provocar desequilíbrio nutricional, a redução da atividade microbiana e aumento da atividade ou da toxicidade do alumínio. Portanto, apesar desses fertilizantes, ocorre uma contínua liberação desses íons que pode influenciar naquilo que é a redução do pH do solo. Então, os fertilizantes continuam sendo fundamentais para a agricultura moderna, sim, porque ela disponibiliza nutrientes, ou seja, as plantas precisam desses nutrientes para o seu desenvolvimento e seu crescimento. Portanto, desde que, quando são utilizados de forma equilibrada e com acompanhamento da análise do solo, elas não conseguem, ou seja, não podem influenciar naquilo que é a acidez do solo. Então, o ideal é associar a adubação com práticas de correção da acidez, como, por exemplo, a calagem, nesse caso, garantindo maior eficiência no aproveitamento dos nutrientes para a planta. Outra forma de tornar a acidez, ou seja, o solo mais ácido, é a colheita. Mas a pergunta que eu não quero calar é: como é que a colheita pode influenciar na acidez do solo? Bom, a colheita das culturas também contribui para a acidificação do solo. Porque durante o crescimento da planta, as plantas absorvem nutrientes essenciais como, por exemplo, o cálcio, magnésio, potássio. E quando ocorre a colheita, esses nutrientes são removidos da parte aérea agrícola junto com grãos, frutos ou a biomassa produzida. Então, como apesar do tempo que tem se passado e as plantas acabam absorvendo esses nutrientes, a retirada constante desses elementos reduz a quantidade de bases no solo. Então, com essa redução de nutrientes básicos no solo, ou das bases no solo, favorece o aumento da acidez. Então, esse processo é ainda mais intenso em sistemas agrícolas de alta produtividade, onde a exportação de nutrientes é maior. Portanto, caso não haja reposição adequada por meio da adubação e correção do solo, ocorre perda gradual da fertilidade, onde a agricultura exerce manejo equilibrado para garantir a sustentabilidade do sistema produtivo. Então, a análise periódica do solo e a aplicação correta de fertilizantes e corretivos são fundamentais para compensar os nutrientes removidos e manter condições adequadas para o desenvolvimento das plantas. Então, a retirada contínua desses nutrientes ela reduz a fertilidade e aumenta a acidez do solo. Então, é muito importante durante a colheita, a matéria seca, ou nesse caso a matéria seca da planta, ser usado na incorporação, ou seja, ser incorporado no solo, porque enquanto removemos, ela também acaba saindo com alguns nutrientes. Então, também vou falar aqui do problema, nesse caso, da acidez. Então, a acidez no solo provoca diversos problemas para o desenvolvimento da planta
e para a produtividade agrícola no geral. Então, quando o pH do solo fica abaixo de 5, ocorre a redução e a disponibilidade de nutrientes importantes, como por exemplo o fósforo, cálcio e magnésio. Então, o aumento também do tempo, ou seja, ao mesmo tempo, enquanto ocorre a redução desses nutrientes que eu acabei de mencionar, nesse caso o fósforo, cálcio e magnésio, também aumenta a solubilidade do alumínio, que em altas concentrações torna o solo tóxico, ou seja, ela torna-se tóxica para as plantas. Então, as raízes precisam crescer, e com a toxicidade desse alumínio, a raiz acaba sendo comprometida o seu crescimento. Então, é muito importante conhecer, neste caso, o ponto ideal ou a faixa ideal do pH. Então, tenho aqui uma pergunta: o que acontece quando o pH está abaixo de 5? É isso que eu estava a dizer. Ocorre a redução da disponibilidade de nutrientes, como fósforo, cálcio e potássio. Então, como consequência disso, as plantas apresentam crescimento reduzido, folhas amareladas e menor produção. E além disso, também a atividade de micro-organismos benéficos no solo também podem diminuir, ou seja, diminui o ambiente em ambientes muito ácidos, neste caso. Então, esses problemas afetam diretamente a eficiência dos fertilizantes, tornando o cultivo menos produtivo e mais caro, porque pode comprometer aquilo que é o rendimento da cultura. Então, por isso, a acidez do solo é uma prática indispensável. Fazer a correção da acidez é uma prática indispensável para garantir o desenvolvimento saudável das culturas e melhores resultados na agricultura. Então, o alumínio é um elemento naturalmente presente nos solos tropicais. Porém, em condições de pH abaixo, ele se torna solúvel e tóxico para as plantas. O alumínio tóxico prejudica principalmente o sistema radicular, como mostra nessa imagem do lado direito. Aqui verifica-se a presença de alumínio, e a imagem já nos indica que as plantas tornam-se mais sensíveis à seca, apresentam menor desenvolvimento vegetativo, e em muitos casos os sintomas incluem nas folhas pequenas, e o crescimento é lento também, e a produtividade acaba sendo muito baixa. Então, o alumínio é considerado um dos maiores problemas da acidez no solo em regiões tropicais. Então, para reduzir esse problema, então utiliza-se a calagem, que neutraliza o alumínio e eleva o pH do solo. Então, verificamos essa outra imagem em que já foi feita a correção do pH do solo. Nesse caso, o pH do solo está aproximadamente a 6,5. Os nutrientes, nesse caso cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio e fósforo, estão disponíveis para a planta. A planta consegue absorver esse nutriente e, como resultado, o sistema radicular acaba sendo também bem desenvolvido. E veja só, daí o crescimento vegetativo é bom, ou nesse caso a planta está saudável, e isso pode garantir aquilo que é a produtividade agrícola. Então, quando o alumínio reage com calcário, ele forma compostos solúveis e deixa de ser tóxico para as plantas. Então, assim, a correção da acidez melhora o ambiente radicular e favorece o crescimento saudável das culturas agrícolas. E é muito bom fazer a correção do solo para
resolver os problemas que são demonstrados nessa imagem do lado direito, que verifica-se um desenvolvimento muito reduzido, folhas amarelas, que são causadas pela toxidez de alumínio. E vou falar também aqui da disponibilidade de nutrientes. Bom, o pH do solo ela influencia diretamente a disponibilidade de nutrientes para as plantas, nesse caso. Em solos muito ácidos, nutrientes importantes como fósforo, cálcio, magnésio, molibdênio tornam-se menos disponíveis, dificultando a absorção pelas raízes. Ao mesmo tempo, elementos tóxicos como alumínio e manganês ficam mais solúveis e podem prejudicar o crescimento vegetal. Então, existe uma faixa ideal do pH, onde a maioria dos nutrientes apresentam maior disponibilidade. Geralmente, a faixa está entre 5.5 a 6.5. Então, nesse gráfico aqui, ela mostra que a faixa ideal é de 6 a 6.5, mas existem alguns trabalhos, ou seja, a literatura já nos mostra que o pH igual ou acima de 5.5 também é ideal, e ela torna esses nutrientes disponíveis. Portanto, nessas condições, nesse caso, as plantas conseguem absorver os nutrientes de forma mais eficiente, aumentando o crescimento e a produtividade. Quando o solo está fora dessa faixa, mesmo que haja fertilizantes aplicados, a planta não consegue aproveitar adequadamente os nutrientes. Por isso, a correção de acidez é essencial para aumentar a eficiência da adubação e melhorar a fertilidade do solo. Então, o uso equilibrado quimicamente proporciona melhores condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas. Vamos ver só aqui, por exemplo, quando o pH está abaixo de 6 nessa figura, os nutrientes que estão em maior quantidade são níquel, ferro, cobre, manganês e zinco. Então, quando os nutrientes estão, ou seja, o pH está em intervalo de 6 a 6.5, verifica-se maior disponibilidade de nutrientes, nesse caso os macro, assim como os micronutrientes. Por exemplo, temos aqui o molibdênio e cloro, que são também os nutrientes essenciais para a planta. Então, o uso de calcário, vou falar aqui como é que é esse processo, vou explicar um pouco sobre o uso de calcário. Portanto, o calcário é a principal ou o principal corretivo utilizado para reduzir a acidez do solo. Então, a sua função é de neutralizar os íons hidrogênios responsáveis pela acidez e fornecer nutrientes importantes, como cálcio e magnésio. Então, quando o calcário é aplicado no solo, o calcário reage quimicamente, elevando o pH e reduzindo a toxidez do alumínio. Com isso, ocorrem melhorias em condições químicas do solo, favorecendo o crescimento das raízes e aumentando a disponibilidade de nutrientes para as plantas. A prática de calagem também melhora a eficiência dos fertilizantes, reduzindo perdas e aumentando a produtividade agrícola. Existem diferentes tipos de calcário, como calcíticos e domilíticos. Calcítico, nesse caso, é calcário que contém o cálcio,
domilítico, que é aquele que contém o magnésio. Ou seja, ela varia conforme a concentração de magnésio. Então, a escolha do corretivo adequado, ela depende da análise de solo e das necessidades da cultura também. É muito importante conhecer quais são as necessidades da cultura. Portanto, o uso do corretivo de calcário é uma prática fundamental para garantir solos mais férteis e produtivos para a agricultura tropical. Temos aqui essa imagem antes, durante a aplicação e depois da aplicação. Qual é o comportamento das plantas nesse processo? Então, antes, temos aqui um solo ácido e pobre. Automaticamente um solo ácido acaba sendo pobre, porque os nutrientes não estão disponíveis para a planta. Então, o crescimento acaba sendo comprometido e podemos afirmar que o solo é pobre, porque a planta não consegue absorver esses nutrientes. Então, nesse solo ácido, tem mais predominância de íons de hidrogênio e alumínio. E isso acaba comprometendo o desenvolvimento do sistema radicular, compromete a absorção de nutrientes e a planta não consegue produzir, acaba influenciando aquilo que é o rendimento produtivo no nosso campo de produção. Então, temos aqui um calcário, calcítico neste caso, que contém uma concentração de cálcio. Aplicamos, então, o cálcio reagiu com essa molécula de hidrogênio. Então, ela formou uma base, nesse caso o cálcio, a água e o CO2, nesse caso o dióxido de carbono. Então, com base nessa correção, nessa equação aqui, que mostra aqui nessa faixa que está no meio, durante a aplicação nesse caso, os nutrientes acabam se disponibilizando para a planta. Os nutrientes estão disponíveis, ocorre a neutralização de alumínio, que estão disponíveis, e a planta acaba absorvendo esse nutriente e acaba aproveitando eles para o seu crescimento. Como eu estava a dizer aqui no início, vou explicar um pouco acerca da reação química do calcário. Então, calcários, nesse caso, temos aqui duas equações. Calcário, nesse caso, o calcário domilítico, que contém o cálcio, aliás, o magnésio, e calcário calcítico, que contém o cálcio. Então, aqui nós apresentamos principais reações químicas que ocorrem quando o calcário é aplicado no solo. O carbonato de cálcio, nesse caso o calcário calcítico, quando é aplicado o calcário calcítico, o carbonato de cálcio reage com íons de hidrogênio, como eu estava explicando no início, presentes no solo. Então, formando água e gás carbônico. Então, essa reação, ela reduz a concentração de hidrogênios, consequentemente aumenta o pH do solo. E além disso, o calcário libera o cálcio e magnésio, os nutrientes importantes para a planta. Então, outra reação que é esse calcário que contém o magnésio, ela também é importante porque ocorre com o alumínio tóxico, ou seja, o alumínio reage com os compostos de calcário formando hidróxido de alumínio, o que é insolúvel e não prejudica as raízes das plantas. Então, a reação química demonstra como a calagem melhora as condições do solo, reduzindo a acidez e aumentando a fertilidade. O efeito de calcário não é imediato. Temos que ter em conta que não é imediato, pois isso depende também da umidade, de granulometria do corretivo e da incorporação também do solo. Então, mesmo assim, seus benefícios são fundamentais para a produtividade agrícola sustentável.
Então, a escolha do corretivo adequado depende da análise do solo, como eu disse anteriormente, e da cultura também. Portanto, o uso do corretivo de calcário é uma prática fundamental, muito importante, pois ela pode garantir que os solos sejam mais férteis e mais produtivos. Se eu perguntar qual é a função do calcário, o calcário ela neutraliza a acidez. O que mais? Ela fornece cálcio e magnésio, que são elementos extremamente importantes no solo, porque ela acaba influenciando naquilo que é a neutralização dessa acidez ou do alumínio. Aliás, a toxicidade do alumínio nesse caso, e garantindo que a planta consegue absorver todos os nutrientes disponíveis no solo, aumentando o seu crescimento vegetativo, o seu desenvolvimento e aumentando a produtividade agrícola. Tenho aqui uma imagem comparativa de estudo do Casimiro, neste caso, e da sua colega Tainara. Bom, vamos nos focar muito mais no caso do Casimiro. Então, Casimiro não consegue produzir plantas saudáveis devido às condições inadequadas do solo. A pergunta é, por que Casimiro não consegue produzir uma planta saudável? O que você recomenda? Vamos refletir. 30 segundos para refletir. Vamos ser um pouco rápido. 30 segundos só para ver com a explicação que eu dei e com a observação do acontecimento do campo produtivo da Tainara, o que pode ter acontecido com o Casimiro. Bom, o problema, ou seja, o principal problema provavelmente é a elevada acidez, que reduz a disponibilidade de nutrientes e aumenta a toxicidade do alumínio. Portanto, como recomendação, seria necessário realizar primeiro uma análise do solo para identificar o pH e os níveis de nutrientes presentes. Após a análise, recomenda-se a aplicação do calcário para corrigir a acidez e fornecer cálcio e magnésio ao solo. Também seria importante adotar práticas adequadas de manejo, como a adubação equilibrada, manutenção da matéria orgânica do solo e o controle também da erosão. Temos aqui um processo. Nesse caso temos solos tropicais. Como os solos tropicais são ácidos. Então, vou explicar aqui. Os solos tropicais apresentam acidez natural devido às condições climáticas. Nesse caso, nesta figura que está aqui, onde vem solos ácidos. Então, ela apresenta acidez natural devido às condições climáticas e aos processos de formação do solo ao longo do tempo. A chuva intensa promove forte lixiviação de nutrientes básicos, deixando o solo pobre em cálcio, magnésio e potássio. Além disso, a elevada temperatura também acelera a decomposição da matéria orgânica, contribuindo para a acidificação. E isso eu expliquei quando falava da origem da acidez do solo. Então, em muitos casos, os solos possuem grande quantidade de alumínio.
e que torna tóxico em pH baixo. Então, a acidez limita o crescimento das plantas e reduz a eficiência da adubação, comprometendo a produtividade agrícola. Por isso, a correção da acidez é considerada uma das práticas mais importantes do manejo de fertilidade do solo, principalmente solos tropicais. Então, a aplicação do corretivo, especialmente o calcário, melhora as condições químicas do solo e permite maior aproveitamento dos nutrientes pela planta. Então, dessa forma, torna-se possível alcançar maior produtividade e sustentabilidade nos sistemas agrícolas tropicais. Então, vou trazer aqui, como mostrei no exemplo anterior, que mostrava o campo do Casimiro e da sua colega Tainara. O exemplo mostra que antes de aplicar, ou seja, antes de aumentar a quantidade de fertilizante, é fundamental corrigir o solo para garantir melhores condições químicas e a produtividade agrícola. Então, qual é a origem do calcário? Bom, o calcário utilizado na agricultura tem origem em rochas sedimentares ricas em carboidratos de cálcio e magnésio. Essas rochas foram formadas ao longo de milhões de anos a partir de acúmulo de restos de micro-organismos marinhos e o processo geológico natural. Então, após a extração nas jazidas, o calcário é triturado e moído até atingir granulometria adequada para o uso agrícola. Então, quanto menor o tamanho das partículas, maior será a sua reatividade no solo. O calcário, neste caso agrícola, é considerado um corretivo de baixo custo e alta eficiência para neutralizar a acidez do solo. Temos aqui os corretivos mais utilizados, nesse caso, na agricultura. Então, os corretivos mais utilizados para neutralizar essa acidez do solo são os calcários agrícolas, compostos principais de carbonatos de cálcio e carbonatos de magnésio. Então, esses produtos são altamente utilizados devido ao baixo custo, como estava a dizer, facilidade de aplicação e a eficiência na correção da acidez. Então, o calcário calcítico, que é esse que contém o cálcio, ela possui maior concentração de cálcio, nesse caso, enquanto o domilítico apresenta maior teor de magnésio. Então, a escolha entre eles depende da necessidade identificada, neste caso, na análise do solo. Depende da necessidade identificada durante a análise do solo. Além dos calcários tradicionais, existem outros corretivos como cal virgem e a cal hidratada. Porém, são menos utilizadas na agricultura devido ao custo e um manejo mais complexo. Então, o corretivo ideal deve apresentar uma boa capacidade de neutralizar e também ter uma elevada reatividade para agir rapidamente no solo. Vou falar também das características importantes dos corretivos. Bom, para que um corretivo seja eficiente na neutralização da acidez do solo, algumas características são fundamentais. A primeira é a neutralização química realizada no teor de base presente no produto, principalmente cálcio e magnésio. Outra característica importante é o poder de neutralização, que é conhecido como o PN, nesse caso o poder de neutralização. E outra característica importante é o poder
de neutralizante. Aliás, outra característica importante do corretivo é de neutralizar a acidez em comparação ao carbonato de cálcio puro. Portanto, também existe a reatividade, nesse caso que é a eficiência relativa, que depende do tamanho também das partículas. Também temos o PRNT, que é o poder reativo de neutralização total, que combina o poder de neutralização com a reatividade. Então é importante ter em conta essas características. Vou aqui falar também do valor de neutralizantes de alguns corretivos. Bom, o valor de neutralizante apresenta a capacidade de um corretivo, que um corretivo possui nesse caso para neutralizar a acidez. Então, a tabela que eu mostrei aqui é uma tabela que é o carbonato de cálcio puro utilizado com padrões recebendo valor neutralizante igual a 100%. Temos aqui também a reatividade de corretivo e granulometria. Bom, a reatividade do corretivo está diretamente relacionada ao tamanho das partículas do material, ou seja, a granulometria. Quanto menor for as partículas do calcário, maior será a sua área de contato com o solo e mais também será a rapidez de reação desse corretivo. Corretivos mais finos conseguem neutralizar a acidez em menor tempo, proporcionando resultados mais reativos e mais rápido para culturas agrícolas. Já partículas maiores então apresentam a reação mais lenta, reações mais lentas, porém elas permanecem atuando durante o efeito, ou seja, atuando no solo em períodos longos. Então por isso a granulometria influencia tanto na velocidade quanto na duração do efeito do corretivo. Então a eficiência relativa do corretivo é calculada considerando as proporções das partículas em diferentes tamanhos. Essa característica é importante porque determina o aproveitamento do produto após a aplicação, assim a escolha do corretivo como a boa granulometria e o elevado PRNT também contribui para maior eficiência da calagem e melhores condições químicas para o desenvolvimento das plantas. Então é muito bom ter em conta essa tabela aqui, já nos mostra o tamanho de como é que ocorre a reatividade também, ou eficiência relativa em percentagem. Então é muito bom termos em conta o tamanho, porque isso vai nos ajudar a saber qual foi a eficiência do corretivo e se o corretivo conseguiu fazer a correção do solo. Então é muito bom termos em consideração esses aspectos, porque como eu estava a dizer, que os corretivos mais finos eles conseguem neutralizar a acidez em menor tempo em relação ao corretivo mais grande nesse caso, que o tamanho é muito elevado. Então ela a sua reação acaba sendo muito lenta, ela vai reagir de uma forma gradual e isso também acaba comprometendo aquilo que, apesar de disponibilizar, mas de uma forma lenta, ela acaba não conseguindo suprir aquilo que são a expectativa do produtor neste caso. E vou falar aqui da reação do corretivo no solo. Bom, temos aqui a neutralização de hidrogênio e do alumínio. E temos aqui uma equação que apresenta esse processo. Portanto, as reações químicas que apresentam nesse slide, elas mostram como o corretivo atua na neutralização da acidez do solo. Portanto, o carbonato presente
no cálcio reage com os íons hidrogênio, formando água, e o gás carbônico, reduzindo assim a acidez do solo. Outra reação importante ocorre com o alumínio tóxico. Então, o alumínio reage formando hidróxido de alumínio, um composto insolúvel e não tóxico para as plantas. Então, dessa forma, a aplicação do corretivo melhora o ambiente químico do solo, favorecendo o crescimento das raízes e aumentando a disponibilidade de nutrientes. Vou falar aqui de método de neutralização do alumínio. Bom, a determinação da quantidade do calcário a ser aplicado no solo, ela depende. Então, tem uma equação, uma fórmula que indica qual é a quantidade, que ajuda a calcular, nesse caso, a quantidade do calcário a ser aplicado. Então, nesse método de neutralização de alumínio, para calcular a quantidade necessária de calcário, considerando a neutralização de alumínio nesse caso, e o fornecimento adequado do cálcio e magnésio, a fórmula apresentada nesse caso utiliza diferentes parâmetros químicos no solo, como saturação por alumínio, capacidade de troca de cátion, o teor adequado de cálcio e magnésio. Então, o objetivo é determinar a quantidade necessária do corretivo, para reduzir a toxicidade do alumínio e criar condições favoráveis ao crescimento das plantas. Então, o fator Y está relacionado à qualidade e à quantidade de argila no solo, sendo estimado com base no fósforo permanente, ou seja, aliás, o fósforo remanescente nesse caso. Remanescente. Então, esse método é basicamente utilizado em solos tropicais, onde a toxicidade do solo ou do alumínio no solo apresenta uma das principais limitações na produtividade agrícola. Então, a análise de solo é indispensável para aplicar corretamente essa metodologia. E também existe um outro método que é por saturação por base. Bom, este método de saturação por base é um dos sinais, ou é um dos mais utilizados para determinar a necessidade de calcário. E, por exemplo, na aula prática que tivemos, nós usamos esse método. Então, por isso que o professor recomendou que usássemos esse método, pois é um método mais utilizado. Então, ele consiste em elevar a percentagem de bases trocáveis no solo, conhecida como UV, que é a saturação por bases trocáveis. Então, até um nível considerado adequado para determinar a cultura agrícola. Então, a fórmula apresentada, ela considera a saturação atual do solo, saturação desejada e a capacidade de troca de cátion. Então, quanto maior a diferença entre o valor atual e desejado, maior será a quantidade do corretivo necessário. Então, esse método é basicamente eficiente porque busca criar condições ideais para o crescimento nas plantas e melhor aproveitamento dos nutrientes. A análise química do solo é essencial para obter os valores utilizados no cálculo. Então, assim sendo, caso o teor do potássio seja apresentado em miligrama por decímetro cúbico, é necessário converter
converter todas as unidades, nesse caso, uniformizar em centimol por decímetro, em centimol de carga por decímetro cúbico, antes dos cálculos. Assim, o método permite recomendações mais precisas e eficientes de calagem agrícola. E como determinar a dose do corretivo? Bom, a necessidade de calagem apresenta um valor teórico utilizado para calcular a quantidade do corretivo necessária no solo. Então, esse cálculo considera três premissas principais: aplicação em área total, incorporação no corretivo na camada de 0 a 20 centímetros e a utilização do corretivo com PRNE mais PRNT igual a 100%. E obrigado pela atenção. Então,